Então, eu vou começar falando sobre isso aqui, as chamadas grandezas físicas. Tá? No caso, são grandezas físicas, eu botei só grandezas, então saibam sempre que a gente está falando de grandeza, a gente está falando de uma grandeza física, de uma coisa que existe na natureza. O que é uma grandeza física? Basicamente, é alguma coisa que existe na natureza, que a gente pode medir e que é de algum certo tipo, é um tipo específico de coisa. E o que significa ser um tipo específico de coisa? Então, por exemplo, aqui a gente tem três tipos específicos que eu botei. Massa é uma coisa, é um tipo de coisa. Tempo é outro tipo de coisa. E comprimento é outro tipo de coisa. E essas coisas aqui, elas são chamadas de grandezas fundamentais, porque elas não são definidas em termos de nenhuma outra coisa mais básica. Elas por si só já são o básico. Então, quando a gente fala de comprimento, a gente está falando de espaço, né? Quando a gente fala de tempo, a gente está dando essa dimensão temporal. Massa, que a gente normalmente mede em quilogramas, e eu vou falar mais sobre sistemas de unidade logo em seguida. É uma coisa que às vezes vocês confundem, tá? Porque a gente confunde peso com massa, força com massa, não são a mesma coisa. Mas eu vou chamar aqui, digamos, massa, eu vou dizer que é representado por um M grande, tempo um T maiúsculo aqui, né? M maiúsculo, T maiúsculo, comprimento um L maiúsculo. E essas coisas são as fundamentais que vão aparecer para a gente o tempo todo ao longo dessa disciplina. Não são as únicas, mas vão ser as principais para nós. Por quê? Porque as outras grandezas que vão aparecer para a gente normalmente vão ser misturas dessas grandezas fundamentais de alguma forma. Tá? Então, já vou falar mais sobre isso. A gente ainda pode separar as grandezas em dois tipos específicos. Tá? Então, as chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais? É o seguinte, para as grandezas escalares, e eu coloquei alguns exemplos aqui, comprimento, massa, tempo, temperatura, energia, é suficiente para caracterizar essa grandeza dizer apenas o tamanho dela, ou seja, a magnitude dela. Ou seja, quanto essa coisa vale, quanto eu medir dessa coisa. Então, por exemplo, se vocês forem lá medirem um comprimento de alguma coisa, vocês vão dizer, esse comprimento foi 1 metro, normalmente é a unidade que a gente usa, depois eu vou falar mais sobre unidades. Mas vejam que basta vocês dizerem que é e aí a unidade que vocês estão se referindo, seja 1 metro, 1 quilômetro, uma milha, um pé, ou seja lá o que for. Massa também é a mesma coisa, a gente diz 5 quilos, 5 quilogramas. Tempo é a mesma coisa também, a gente diz 5 segundos. Temperatura também, a gente diz 20 graus Celsius, né? Energia também é a mesma coisa, a gente fala de joules, né? E joules, por exemplo, é joule, então, é de energia, né? É uma grandeza, energia que é definida em termos dessas outras grandezas fundamentais aqui. Então, a gente mistura massa, comprimento, tempo de uma maneira específica e isso nos dá energia. Já quando a gente está falando de grandezas vetoriais, e eu coloquei algumas que a gente vai ver mais para frente, deslocamento, velocidade, aceleração, força, a gente precisa falar, além da magnitude dessa coisa, a gente precisa também dar mais uma informação de orientação espacial. Então, vamos usar a velocidade como nosso exemplo. Então, vamos usar a velocidade para exemplificar, tanto como a gente pode pegar essas grandezas fundamentais e misturar elas para gerar alguma outra coisa, alguma outra grandeza física, como também para exemplificar a diferença entre escalares e vetoriais, entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, vamos utilizar a velocidade aqui. Velocidade, normalmente, a gente vai usar um v para escrever ela, né? Então, é a notação mais padrão que existe, um v para velocidade. Então, primeira coisa, vamos ver como a gente pode usar
essas grandezas fundamentais para criar uma outra coisa, uma outra grandeza. E velocidade é um bom exemplo porque a gente está razoavelmente acostumado a lidar com ela, né? Todo mundo anda de, de ônibus. Quanto à velocidade, então é uma grandeza que a gente tem costume de lidar com ela, né? Porque a gente está acostumado a andar de ônibus, andar de moto, de carro. E sempre que a gente está andando, tem lá o velocímetro que nos informa a nossa velocidade no momento, a velocidade atual. E, se vocês lembrarem, a maneira mais comum de se representar essa velocidade, quando a gente está falando de um carro, por exemplo, ou um ônibus, ou uma moto, é em quilômetros por hora. E aí, se vocês forem pensar o que é quilômetro por hora, quilômetro é uma unidade que se refere a comprimento, e hora é uma unidade que se refere a tempo. Então, vejam que essa grandeza, velocidade, ela é formada, na verdade, pela grandeza comprimento dividido por tempo. Então, vejam aqui como duas grandezas fundamentais se misturam, né, para criar uma nova coisa. Então, vejam que uma coisa é comprimento, outra coisa é tempo e outra coisa é velocidade. Né? E aí, para exemplificar a diferença que existe entre escalares e vetoriais, vamos colocar o seguinte exemplo. Então, imaginem que a gente tem aqui uma cidade, por exemplo, Governador Valadares, e aqui tem outra cidade, por exemplo, Ipatinga, e a gente sabe que existe uma estrada que une as duas. E aí, se uma pessoa for lá, estiver na estrada, e disser para outra, eu estou andando a 60 quilômetros por hora, e aí essa pessoa pode perguntar, onde eu vou chegar e em que momento eu vou chegar? Vocês deveriam conseguir se dar conta que só essa informação não é suficiente para vocês dizerem para essa pessoa onde ela vai chegar, porque o que está faltando? O que está faltando é ela dizer se ela está andando a 60 quilômetros por hora, indo de Ipatinga para Valadares, ou o contrário, de Valadares para Ipatinga. Então vejam que a magnitude da velocidade nesses dois casos é a mesma, é 60, no caso quilômetros por hora, que são as unidades que a gente está usando aqui, mas a orientação espacial é diferente, e isso faz toda a diferença. Então, se vocês andarem a 60 quilômetros por hora para o leste, por exemplo, vocês vão na direção leste. Se vocês andarem para o norte, vocês vão para o norte, e vocês vão chegar em lugares bem diferentes. Ou seja, é preciso também dar essa orientação espacial quando a gente fala dessas grandezas vetoriais. E o que a gente vai ver mais na frente é que a gente usa vetores para fazer essa descrição dessas coisas que são vetoriais, por isso o nome, né? Então a gente usa vetores, elas são vetoriais. E aí todas essas coisas que estão aqui, né, deslocamento, velocidade, aceleração, força, a gente vai ver nas próximas semanas, e vai ver como utilizar vetores para descrever elas. Então, um vetor, se vocês lembrarem, né, é caracterizado por uma magnitude, também por uma orientação e sentido, né? E o que é o sentido? É se o sentido é positivo ou negativo. Então, por exemplo, se a gente quisesse, né, uma maneira de descrever esse movimento aqui, para dizer se a gente está indo no sentido Ipatinga-Valadares ou Valadares-Ipatinga, supondo que isso fosse uma reta, né, um movimento retilíneo, apenas em uma dimensão, a gente só pode ir para frente ou para trás aqui, seria dar um sentido positivo para uma das velocidades e negativo para outra. Então, aí no momento que eu falasse mais 60, a gente já saberia que está indo nesse sentido, menos 60 seria no sentido oposto. Tá? Então, vejam, isso é uma maneira de se caracterizar o movimento e se dar essa descrição vetorial necessária. Unidades. Tá? Então, sempre que a gente fala de alguma grandeza, normalmente a gente põe também junto uma unidade para dizer em relação a que padrão eu estou medindo essa grandeza. Tá? Então, um exemplo seria o seguinte: digamos que alguém vai medir alguma coisa
um comprimento, por exemplo, então vocês sabem que essa pessoa está falando uma grandeza de comprimento, de espaço, e a pessoa diz para vocês, eu medi tal coisa, e o comprimento dessa coisa foi 5. E aí o que que vocês têm que perguntar imediatamente para essa pessoa? Ah, mas é 5 o quê? Né? Qual é o padrão de referência? Porque uma coisa é medir 5 metros, outra coisa é medir 5 centímetros, outra coisa é medir 5 pés, outra coisa é medir 5 milhas. E todas essas coisas são unidades que existem. Então, o que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, basicamente sempre, tá? Exceto quando a gente estiver falando de alguma coisa justamente com o objetivo de fazer essa transformação de unidades de um sistema para outro, por exemplo, vai ser o chamado Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é o sistema que mais faz sentido e que os países racionais usam. Por quê? Porque ele é pensado de uma maneira lógica. Na verdade, qualquer sistema pode ser usado, desde que ele seja internamente coerente, né? Ele não se contradiga, digamos assim. Mas existem sistemas que são melhores que outros. O sistema internacional, no geral, é melhor que os outros, porque ele é mais lógico para a gente, ele é baseado no sistema decimal, né? Então, a gente sempre que aumenta ou diminui uma coisa, normalmente a gente está fazendo em múltiplos de 10. Existe uma relação mais simples entre as coisas, diferentemente do sistema inglês ou norte-americano, que se vocês forem olhar, por exemplo, a relação entre polegada, pé, jarda e milha, elas parecem coisas completamente arbitrárias, até porque são arbitrárias, né? Elas são definidas assim por motivos históricos e não porque alguém pensou em fazer um sistema que fosse simples e lógico. Então, o Sistema Internacional de Unidades é o melhor que existe, tá? E ele é baseado nas seguintes unidades padrão, ou seja, os padrões de referência. Quando a gente fala de comprimento, a unidade padrão é o metro. Quando a gente fala de tempo, a unidade padrão é o segundo. Quando a gente fala de massa, a unidade padrão é o quilograma. E esse K que está aqui, na verdade, ele já aparece como uma das coisas que existem no sistema internacional, são chamados prefixos do sistema internacional. E para que servem esses prefixos? Servem para aumentar ou diminuir as unidades que a gente está utilizando, normalmente em relação à unidade padrão. Então, um exemplo, né, do que a gente tem aqui, por exemplo, é quilograma. E se vocês forem pensar, a relação que existe entre quilograma e grama, 1 quilograma são 1.000 gramas. E aí esse K significa justamente isso, significa 1.000. Se vocês forem pensar 1 quilômetro, também, né, então, por exemplo, 1 quilômetro são 1.000 metros. Né? Então, vejam, esse K aqui, na verdade, o que ele significa é um número. Então, os prefixos do sistema internacional, eles representam um número, representam um valor numérico. E aí, quais são os que vocês têm que saber? Né? Quais são os mais comuns e aqueles que vão aparecer, provavelmente, ao longo desse curso e que é mais fácil vocês encontrarem no dia a dia de vocês. Né? São esses que eu listei aqui. Então, existem alguns prefixos que servem para aumentar o tamanho da coisa e outros para diminuir o tamanho da coisa. Então, só para exemplificar aqui os que são mais importantes para a gente, esse K aqui eu já falei o que significa, ele significa 1.000, né? Então, na verdade, ele corresponde a um valor de 10 elevado na terceira potência. Esse M aqui é o mega, e o mega ele corresponde ao milhão, na verdade, ao nosso milhão. O milhão são 10 na 6. Esse G maiúsculo aqui é o giga, e o giga significa 10 na 9, é o bilhão, né, o nosso bilhão. E esse T aqui é o tera. O tera é 10 na 12, mil, milhão, bilhão, trilhão, perdão, né, trilhão, são os mais comuns. Tá? Então, vejam, são os números que vocês têm que saber. Né? Mil, milhão, bilhão, trilhão é o próximo. E aí,
Vejam, esses são os que mais aparecem, inclusive eles aparecem em lugares que não são necessariamente no sistema internacional, em relação às referências do sistema internacional, as unidades do sistema internacional, porque, por exemplo, a indústria da eletrônica, da informática, pegou esses prefixos emprestados, né? E aí, quando a gente fala de 1 gigabyte, de 1 terabyte, a gente está basicamente dando uma ideia de um número de bytes que existem, né? Apesar de que a definição dessas coisas na eletrônica ou informática não é exatamente igual, mas a ideia é a mesma, tá? Então, quando a gente fala de 1 gigabyte, a gente está falando de 1 bilhão de bytes, de 1 megabyte, 1 milhão, e assim vai. Então, esses são os aumentativos. Então, quando a gente põe o aumentativo K junto da unidade metro, a gente está falando de mais metros, está falando de 1.000 metros. Vamos ver como funcionam os diminutivos agora. Os diminutivos são aqui os principais, né? D, C, M, Mi ou Mu, que é essa letra grega aqui, e N. Então vamos ver o que é cada um desses aqui. O primeiro é o D, Dzinho, que é o dec. E o dec significa justamente 1 décimo, né? Ou seja, 1 décimo de alguma coisa. Então, 10 na menos 1. O C, o Czinho, é o cent. E o cent significa 1 centésimo. Né? E isso a gente sabe porque a gente sabe que é 1 centímetro, né? Então, lembrem, 10 na menos 2 é 1 centésimo, né? Então, lembrem, 1 centímetro corresponde a 1 metro dividido por 100, né? Então, a gente pega o metro e divide ele por 100 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde a 1 centímetro. E vejam que isso aqui é a mesma coisa que 10 na menos 2 metros. O mzinho pequeno, né, é o mili, e o mili significa milésimo, né? Então, 10 na menos 3. Né? Então, 1 milímetro é o que? É 1 milésimo de metro. A gente pegou 1 metro, dividiu em 1.000 partes iguais, cada uma dessas partes é 1 milímetro. Essa letra grega aqui que eu falei, o mi, é o micro, e o micro é o milionésimo, é 10 na menos 6. Então, a gente pegou, dividiu em 1 milhão de partes iguais, cada uma delas é um micro, 10 na menos 6. E N é o chamado 10, é o chamado nano, né, que é o bilionésimo, portanto, 10 na menos 9. Tá? Então, milésimo, milionésimo, bilionésimo. Tá? Então, a gente divide alguma coisa em 1 bilhão de partes iguais, cada uma delas é 1 bilionésimo, é um nano. E vejam que aqui eu não coloquei, né, eu exemplifiquei quilômetro e centímetro, mas não necessariamente essas coisas elas estão apenas associadas ao comprimento, elas podem estar associadas a tempo ou massa também, né? Então, por exemplo, se vocês virem isso aqui, um ms, o que isso significa? Esse m aqui, ele não significa metro, ele significa mili, e é um milissegundo, portanto, 10 na menos 3 segundos, né? Um mi ou mu, g, né? O que significa isso aqui? Significa 1 micrograma, portanto, 10 na menos 6 gramas, ou 10 na menos 9 quilogramas. Então, vejam como essas coisas funcionam. Isso aqui vocês vão possivelmente encontrar ao longo da vida toda de vocês, da vida profissional e pessoal também, muitas vezes. E aí a questão é, bom, por que que a gente usa essas coisas, né? Qual é o motivo de ter uma coisa dessas? Miligrama não é micrograma, tá? Então, vou botar aqui, ó, um M, deixa eu desenhar melhor esse M aqui, que ele não ficou parecendo um M. Então, um mg é 1 miligrama. Portanto, 10 na menos 3 gramas. Um mi, G, vejam que não é o mesmo símbolo, né? Um é um M minúsculo, e outro é uma letra grega, parece um U, um pouco diferente, né? Isso aqui é 10 na menos 6 gramas. Então, vejam, miligrama é esse aqui, e micrograma é esse aqui. Então, vejam que eles são diferentes, né? Então, né, notem aqui,
coisas diferentes, né? O m minúsculo, que é o 10 na menos 3, e o mi, que é o 10 na menos 6. Tá? Então, vejam coisas diferentes. E vejam que não importa se o m ele está aqui acompanhando segundos ou aqui acompanhando gramas, o que ele significa é sempre a mesma coisa, que é 10 na menos 3. Tá? Então, vejam, depois vocês vão olhar isso aqui no livro, dar uma olhadinha melhor nessas coisas. Mas aí a questão ainda que eu estava falando, né? Por que que a gente usa essas coisas? Então, vamos ver aqui, eu coloquei algumas, três distâncias, três comprimentos, né? E aqui coloquei também um valor de energia. Isso aqui são coisas que acontecem, que existem na natureza. Então, por exemplo, se alguém for lá perguntar para vocês qual é, ou falar para vocês qual é a distância média entre a Terra e a Lua, entre o nosso planeta e o nosso satélite. E a pessoa pode dizer esse número aqui, em metros. Mas se vocês olharem esse número, muito provavelmente vocês vão ter até dificuldade para identificar que número é esse, quantos zeros tem aqui. Até esse é um dos motivos para a gente usar o separador de milhar, né? O ponto para separar os milhares. Então vamos olhar quantos zeros tem aqui. Tem 3, depois tem mais 3, então é 380 milhões de metros. Então vejam, a distância média entre a Terra e a Lua é 380 milhões de metros. Ou a gente pode representar de uma maneira que talvez fique um pouco mais fácil para a gente, que seria 380 mil quilômetros. E aí notem como a gente já tem alguma ideia do que são 1.000 quilômetros, mais ou menos, porque a gente tem uma certa ideia entre distâncias de cidades no Brasil, por exemplo. Então, se vocês forem pensar distância entre Porto Alegre e São Paulo, é mais ou menos 1.000 quilômetros. Então, a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor aqui do que seriam 380 mil quilômetros. E aí, inclusive, é mais fácil para a gente visualizar e entender esse número aqui, porque ele tem menos zeros. Se a gente for falar, por exemplo, do diâmetro de um fio de cabelo, a gente pode expressar isso como dessa forma aqui, 0,0001 metro. Mas aí, se vocês forem parar para pensar, o que que é isso aqui? Né? O que que é 0,0001 metro? Então, de novo, a gente pode representar isso aqui de uma maneira mais simples, como sendo, por exemplo, 10 na menos 4 metros. Né? Como que a gente sabe que é menos 4? A gente conta o número de casas aqui, que a gente tem que andar com a vírgula, né? Então, uma, duas, três, quatro casas, portanto, 10 na menos 4. Ou uma maneira de representar isso aqui usando os prefixos lá do Sistema Internacional é 0,1 milímetro. Né? Então, 0,1 milímetro, vejam, é a mesma coisa que 10 na menos 4 metros. Quando a gente vai falar do diâmetro de uma hemácia, uma célula vermelha do nosso sangue, por exemplo, o diâmetro dessa célula é em torno disso aqui, ó, 0,000008 metros. E aí, o que que é isso aqui? De novo, a gente não consegue nem ver quantos zeros exatamente tem aqui. Então, uma maneira mais simples de representar isso é, de novo, utilizando uma potência de 10, notação científica, né? Então, vamos contar o número de casas que a gente tem que andar com a vírgula. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas. Portanto, isso aqui a gente pode escrever como 8 vezes 10 na menos 6 metros. Ou usando prefixos do sistema internacional, a gente pode usar esse aqui, né? Esse aqui significa 10 na menos 6. Então, 8 micrometros. Tá? Então, vejam, 8 micrometros. Tá? Eu tô só... Então, por exemplo, em potência de 10, né, a gente poderia colocar isso aqui como 3,8, por exemplo. E aí, né, quanto que a gente teria que andar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na 5 quilômetros. Né? Então, seria uma maneira de escrever em potência de 10 aqui também, sem problema nenhum. Tá? Então, a gente sempre pode escrever em potência de 10 em notação científica, inclusive porque esses prefixos do sistema internacional, eles sempre significam alguma potência de 10 também, né? Vejam aqui, né, tudo que a gente escreveu são potências de 10, né? 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9, 10 na menos 2, 10 na menos 6, 10 na menos 3, tudo são potências de 10.
Falar aqui da energia fornecida por Itaipu. Então, Itaipu, nossa hidrelétrica mais potente, a segunda maior potência do mundo em hidrelétricas, e durante um único minuto ela gera isso aqui tanto de energia. E energia está em joules, tá? Joule a gente vai ver mais para frente no curso, mas é a unidade básica de energia no sistema internacional. Vocês ainda não precisam nem saber o que é isso, mas saibam o que é do sistema internacional, e significa unidade de energia. Mas vejam que número é esse aqui, né? De novo, a gente tem um número cheio de zeros que é difícil ver. Então vamos contar aqui: mil, milhão, bilhão. Então a gente tem 720 bilhões, portanto 720 vezes 10 na 9 joules de energia em um único minuto. E aí o que eu quero passar para vocês aqui, falando isso, é a ideia de por que realmente a gente usa esses prefixos. E o motivo ele é bem humano, na verdade. O motivo é porque as pessoas, e isso vale para todas as pessoas, não é a exclusividade de quem não é das exatas ou de quem é das exatas, não interessa, todo mundo tem essa mesma dificuldade, é a dificuldade de lidar com números que são muito grandes ou muito pequenos. E, na verdade, esses números que são muito grandes ou muito pequenos, eles aparecem, a pergunta aqui, pode usar gigajoule? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, exatamente, 720 gigajoule. Então, vejam, é a mesma coisa, né? E é mais fácil falar assim, né? 720 gigajoule é mais fácil do que 720 vezes 10 na 9 joule. Mas saibam, é a mesma coisa, a gente sempre pode usar essas coisas livremente da maneira que a gente achar mais fácil. E vejam que realmente esse é o motivo, né? Porque nós, seres humanos, né, nosso cérebro, ele não está preparado para lidar com números que são muito grandes ou muito pequenos, né? Então, a gente não consegue lidar com números que têm um monte de zeros. Não, eles não fazem sentido para a gente. Se alguém, por exemplo, perguntar ou disser para vocês, imaginem 10 ou 20 ou 30 unidades de alguma coisa, seja lá o que for, 30 pessoas, 30 garrafas, 30 qualquer coisa. Vocês conseguem imaginar isso sem grandes dificuldades. Agora, se a mesma pessoa chegar e disser para vocês, imagina 30 milhões de unidades de qualquer coisa, vocês não vão conseguir imaginar isso. Isso não faz sentido para a gente, tá? Porque a gente normalmente consegue lidar mais ou menos bem com números inteiros que estão ali entre 1 e 100, mais ou menos, né? Esse é mais ou menos o nosso limite. Algumas pessoas lidam um pouco melhor, outras um pouco pior. Mas todo mundo é péssimo com números que são ou muito pequenos ou muito grandes. E eles aparecem na natureza, aparecem o tempo todo, tá? Inclusive, eu tenho passado para as turmas, né, para quem queira, de repente, ver um pouco mais sobre isso, sobre essa questão de escala da natureza e principalmente o mundo do muito pequeno. Teve uma apresentação que eu fiz na semana passada, naquele evento Pint of Science, Governador Valadares, que o objetivo é divulgação da ciência, então é uma apresentação sobre nanotecnologia, que eu falo também um pouco disso aqui que eu acabei de falar para vocês.